Suposição persistente. Neville Goddard. 18 de março de 1968. Eu lhe digo uma verdade. Não há nada maior do que a sua maravilhosa imaginação humana. Foi ele que inspirou Blake, Shakespeare e Einstein, pois só existe um espírito no universo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Esse espírito é a imaginação humana. Quando perguntaram a Blake o que ele pensava da divindade de Cristo, ele respondeu: Cristo é o único Deus, mas eu também e você também. Não pense em Cristo como alguém maior que você. Ele é o único Deus, mas eu também e você também. Não se considere menos que Cristo, pois só existe Deus, que é a sua maravilhosa imaginação humana. Ousando assumir que todas as coisas são possíveis de imaginar, coloque essa realidade à prova extrema, assumindo que você é a pessoa que gostaria de ser. Sua mente razoável e exterior os sentidos podem negá-lo, mas eu prometo a você, se você persistir, receberá sua suposição. Acredite em mim, você é o mesmo Deus que criou e sustenta o universo, mas é discreto, portanto, você deve ser persistente se quiser provocar uma mudança. No livro de Lucas, conta-se a história de um homem que chegou a uma casa à meia-noite e disse: Chegou um amigo que está com fome. Você me daria 3 pães? O homem lá de cima respondeu: É meia-noite. Meus filhos estão dormindo na cama e não posso descer e dar o que você quer. Então se faz esta declaração, mas por causa da importunação do homem, foi-lhe dado tudo o que desejava. A palavra importunidade significa atrevimento descarado. Tendo um desejo, o homem não aceitaria um não como resposta. Quando você sabe o que quer, não pede a Deus como se ele fosse outro, você pede ao seu eu individual para realizar o seu desejo, pois você é ele. E Deus, a sua maravilhosa imaginação humana, responderá quando você não aceitar um não como resposta, pois a sua negação é falado de dentro e não há outro. É dentro do seu próprio ser que você persiste em presumir que recebeu o que deseja. A história é que, embora fosse meia-noite e a família estivesse dormindo, o pai desceu e deu o que era necessário. O Deus de um Blake, de um Shakespeare ou de um Einstein não difere do Deus alojado em você, pois só existe uma imaginação humana. Não pode haver dois. Ele não é um Deus dual. Você e sua imaginação não são menos que ninguém, mas você deve aprender a ser persistente. Um amigo recentemente compartilhou comigo uma visão, na qual eu apareci e disse: A história de Jesus é uma suposição persistente. Se isso é verdade, e nos dizem para imitá-lo como um filho querido, devo ousar assumir que sou o ser que quero ser. Devo continuar nessa suposição até que aquilo que assumi seja objetivamente realizado. E se sou um com todos, como pode alguém ser maior do que eu? Não acredite que alguém é maior que você por causa de algum influxo de espírito ou validade. Sua imaginação é o único Deus, e não há outro ser maior que ele. Afirme que você é o que deseja ser. Persista nessa suposição. Continue a assumir esse papel até que aquilo que você assumiu se reflita em seu mundo. Este mundo é uma peça de teatro, onde a imaginação divina se transforma em imaginação humana ao inserir-se numa pele morena, numa pele negra, numa pele branca e numa pele vermelha. Embora pareçamos diferentes, todos veremos o Filho unigênito de Deus, provando que só existe um Deus. O objetivo da peça é expandir o poder criativo da imaginação. Aqui estamos fragmentados em inúmeras partes, destinados a reunir-nos no único Deus, no único Pai de todos. Comece agora a usar sua imaginação de forma ativa e constante, pois à medida que você prova seu poder criativo neste nível, você está despertando para um nível mais elevado e nascendo no mundo espiritual, onde você sabe que é Deus. Prove a si mesmo que você é Deus, sentindo que seu desejo agora é um fato consumado. Ouça seus amigos falarem sobre você. Eles estão regozijando-se com a sua boa sorte ou expressando inveja? Imagine que suas palavras são verdadeiras. Persista em imaginar que eles são verdadeiros.
Continue imaginando que seu desejo já é um fato consumado, e quando for objetivamente realizado, a prova será sua. Pense em algo adorável que você gostaria de dar a outra pessoa. Depois pergunte a si mesmo se você deu a ele e ele não aceitaria, você gostaria de ficar com ele? Se, por exemplo, você desse $1 milhão a um amigo e ele não aceitasse, você estaria disposto a ficar com ele? Tenho certeza que você faria isso. Então imagine dar o dinheiro para ele e depois dar para outras pessoas da mesma forma. Você pode nem ter uma conta bancária, mas você ainda pode dar, porque não há ninguém a quem dar além de você mesmo. Só existe Deus cujo nome é Eu Sou. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. Esta grande confissão de fé está registrada no 6º capítulo, 4º versículo do livro de Deuteronômio. O Senhor não é dois, nem uma dúzia, apenas um. Se eu disser eu sou, isso é um, mas se eu disser nós somos, estou falando de muitos. O nome de Jesus é Eu Sou. Ele não é algum ser superior além de você. Ele é a inspiração para tudo que você escreve, seja trivial ou profundo. A inspiração não vem de outro ser, porque não pode haver outro. Quando você se senta para escrever, os pensamentos vêm do seu próprio ser. Não faz sentido pensar que algum outro ser possui você. Os grandes poetas, os Shakespeares, os Blacks, não tiveram nenhum grande influxo espiritual movendo-se neles que fosse maior do que o influxo espiritual em vocês. Não pode ser, pois não há ninguém maior que você mesmo. Quando alguém me diz que está sob a influência de algum poder maior, digo-lhe que isso não é possível. A inspiração vem das profundezas de sua própria alma. Talvez você tenha um item que gostaria de anunciar. Ao pensar no que seu cliente precisa, a resposta virá do fundo de sua alma e você saberá o que precisa ser dito para promover seu produto. Você não recebe nenhum influxo de espírito fora de você, pois não há ninguém maior. Só existe Deus, e Deus é um. No livro dos Salmos, você é instruído a fazer isso. Comunique-se consigo mesmo. Sente-se silenciosamente. Esteja em paz consigo mesmo e de repente os pensamentos começarão a fluir dentro de você, vindos de Deus. No começo você era Deus. E no final, você e eu e todo o vasto mundo de bilhões seremos reunidos no único Deus. Uma imaginação caiu neste mundo fragmentado de outros aparentemente, mas o todo está dentro de cada um de nós. Os inimigos do homem são os da sua própria família, pois todos estão dentro dele. Sem saber disso, o homem luta consigo mesmo até perceber que não existe outro, apenas ele mesmo. Então ele conta aos outros na esperança de poder se convencer. E à medida que ele surge de dentro, ele é chamado de volta ao ser que era antes de o mundo existir. A queda na divisão foi deliberada para a expansão de Deus na unidade. Não havia outra maneira de expandir seu poder criativo senão caindo na limitação e superando-a. Quando você caiu, você foi fragmentado. Eu vi isso tão claramente em visão. Primeiro, uma pedra apareceu. Depois fragmentou-se, à medida que se reuniu, assumiu a forma de um homem sentado na postura de lótus, meditando, brilhando. E eu sabia que estava olhando para mim mesmo. E quando começou a brilhar como o sol, acordei no meu apartamento em Nova York. Estou lhe contando o que fiz, o que vi e o que experimentei. Cada um de nós tem dentro de si um ser que nos medita. O ser em você e o ser em todos formam um ser perfeito, que caiu e se fragmentou. Um dia, todos os seres vivos se unirão no único Deus, que caiu e se fragmentou. Você sabe o que gostaria de ser? Ouse assumir isso e, durante uma semana, afirmar: presumi que sou quem quero ser. Ainda estou assumindo que sou, e continuarei a assumir que sou até que aquilo que assumi seja objetivamente realizado. Adormeça presumindo que isso seja verdade e deixe que aquele ser vivo em você lhe dê vida. Deus Pai está sonhando no fundo da sua alma. Foi Ele quem começou uma boa obra em você e é Ele quem a completará no dia de Jesus Cristo. Nesse dia você será levado à mesma perfeição que o Pai em você,
pois Deus está sonhando com uma imagem maior de si mesmo e você, o sonhador, está sonhando com a imagem de si mesmo. Enquanto estiver aqui, você poderá assumir qualquer desejo para si e para aqueles que ama. Então você pode ousar acreditar no que assumiu. E se você continuar com sua suposição, você a expressará. Mas você deve acreditar, ou morrerá em seus pecados. Sempre falando consigo mesmo, você está dizendo a si mesmo que, a menos que acredite que é o homem que deseja ser, continuará sendo o homem que não deseja ser, morrendo assim em seus pecados. Para acreditar em outro, quer ele pareça um Blake, um Shakespeare ou um Einstein, ou você tem um falso Deus. Você deve acreditar em si mesmo ou morrer em seus pecados. Você deve acreditar que Deus realmente se tornou você para que você possa se tornar Deus, pois Ele o fez. O nome dele é Eu Sou e a menos que você diga dentro de si: eu sou o que quero ser, e acredite nisso, você continuará dizendo dentro de si: eu gostaria de ser o que quero ser e morrerá em sua frustração, seu pecado. Exorto você a aprender a acreditar em si mesmo. Pode parecer difícil no início, mas não quando você está disposto a se arriscar e tentar. Admiro os grandes e inspirados poetas. Shakespeare é maravilhoso. Blake é totalmente maravilhoso e Einstein realmente excelente em sua área. Estes foram homens inspirados, mas eles não tiveram nenhum influxo de espírito que os tornasse maiores do que a sua imaginação humana, pois a imaginação deles e a sua imaginação são uma grande imaginação divina, imaginando. O seu trabalho não partiu de algo fora de si, mas da sua própria imaginação, do despertar. Essa mesma imaginação é sua porque existe apenas um espírito. O espírito do homem é um com o espírito do universo e não existe outro. Comece agora a capturar a sensação de ser esse espírito único. Adormeça com a sensação de que você é Deus, e ao voltar das profundezas da inconsciência em direção a esse nível, você terá inúmeros pequenos sonhos malucos baseados nessa pessoa por quem está passando. Você dará importância a esses sonhos, ou mais, que profundidade você alcançará naquilo que é inconsciente em relação a este nível. Não deixe ninguém assustá-lo, pois você é um ser imortal que não pode morrer. Embora eu tenha despertado para minha divindade diante de você, não sou melhor porque cheguei lá primeiro, pois não existe ser o primeiro. Todos estão caminhando em direção a esse nível e ninguém pode falhar. E quando todos retornarem, que alegria será expressada ao formarmos o único corpo, o único Espírito, o único Senhor, o único Deus e Pai de todos. Todos terão a visão e provarão a si mesmos que são Deus, o Pai. Exorto-vos a aplicar este princípio e proteger-se contra os golpes normais da vida. Se seus amigos e entes queridos não conseguem acreditar, proteja-os de qualquer maneira, pois não importa o que você os deixe aqui, você não vai impedir os golpes dados pela profundidade do seu próprio ser. Se você deixasse $100.000 para cada amigo, você os protegeria no momento, mas a profundidade do seu ser continuará a levá-los através de experiências, a fim de despertarem para a consciência de que são o pai do Filho unigênito de Deus, Davi. O mundo está procurando a causa dos fenômenos da vida, sem saber que ele é o seu próprio eu. Que responsabilidade é sua quando você descobre que a sua consciência é a causa de tudo o que aconteceu, está acontecendo e acontecerá com você. Mas quando você perceber que está causando todos os golpes, sofrimentos e dores que acontecem com você, você começará a mudar seu pensamento, e ao fazer isso, as Escrituras se revelarão em você. Agora, vamos entrar no silêncio.